mas livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. É um texto bem conhecido. Talvez você conhece o texto, mas não sabe que é esse versículo de Provérbios. 22, 6. Você achou? É um texto bem conhecido, né? Que diz o quê? Instrua a criança. A NVI fala um pouco diferente da versão tradicional, que é ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. A NVI vai dizer, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Uma outra, a King James vai dizer, treine a criança no caminho em que ela deve ir, e quando ela for velha, ela não se afastará dele. Eu quero falar um pouco sobre o poder do exemplo, né? Eu creio que existem bênçãos geracionais, amém? Você crê nisso? De bênçãos que são passadas de geração para geração, e você, quando ensina, Sêneca disse uma frase interessante, que se você, o ensino, a teoria, ela consegue ensinar de uma maneira muito lenta, mas se você quer ser eficaz, você precisa dar exemplo. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Amém? Palavras convencem, mas exemplos arrastam. A gente vive numa época, numa geração, num momento onde há uma carência de referência, há uma carência de exemplos. A gente tem muita teoria, mas falta exemplo. A gente tem muito discurso, mas falta vivência. E alguém disse também que Cindy Jacobs disse isso, que nós seremos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Tem gente que nunca vai pegar uma Bíblia de papel nem para ler, mas ela vai ler a sua vida. Então por isso que é fundamental que você dê exemplos por onde você passar. Você está onde está porque Deus te colocou ali, e você pode ser um exemplo. Às vezes o maior sermão que nós podemos pregar para a sociedade hoje é uma vida com exemplo. É uma vida exemplar. É exemplo de pai, é exemplo de marido, é exemplo de patrão, é exemplo de funcionário, é exemplo em qualquer área que você atue, você precisa pregar com a sua vida. Tem pessoas que são excelentes no discurso, que tem um discurso pronto já, cheio de evangeliquez e de frases gospels, né, na ponta da língua, mas a vida não reflete aquilo que ele fala, não reflete aquilo que ele prega. Então não adianta nada você falar se você não vive, e não adianta nada citar exemplo de todo mundo se você não tem o que falar de você. Então antes de falar de alguém, fale de você, ou melhor, deixe que a tua vida fale por si mesmo. Exemplos. Uma das definições da palavra exemplo é uma parte de algo levada para mostrar o caráter do todo. É uma mostra, uma partezinha de alguma coisa. Então, eu faço parte de alguém, ou eu faço parte de algo, ou por genética, ou por conexão. Todos nós fazemos parte. E um pai, ele pode ser pai de uma criança biologicamente ou geneticamente, mas ele pode não ter conexão com ela. Nem sempre o fato de você ser pai, por ter sido o progenitor daquela pessoa, significa que você vai ter uma relação com ela, porque relacionamentos são construídos. Relacionamento, ele é fruto de conexão, ele é fruto de convivência, não apenas por eu fazer parte daquilo de maneira biológica. Eu ser pai do Isaac, eu posso ser o pai biológico, mas eu só vou criar uma conexão com ele se eu tiver um relacionamento com ele. E pais, você precisa entender uma coisa: a amizade com o filho, ela tem que ser conquistada. O respeito de um filho para um pai, ele sempre vai existir de maneira meio que natural. Poxa, é meu pai, eu posso detestar o que ele é, mas ele é meu pai.
tem um respeito que já é meio que natural, que acompanha a gente por questão da gente ter vindo dele. Mas existe a amizade, o relacionamento, o companheirismo, que isso só é possível através de uma convivência, através de uma conquista. Então, pai, antes apenas de você dizer para o seu filho, me respeita que eu sou seu pai, você precisa conquistar a amizade dele também. Posso ouvir um amém aqui? Eu estou falando para pais, mas se aplica para toda a igreja. Isso, ouviu? Para as famílias de uma maneira em geral. Então, porque às vezes a criança ela é apenas uma representatividade do pai. Ela tem às vezes traços na aparência, mas ela não reflete em nada aquilo que o pai é, porque não teve relacionamento. E isso é uma faca de dois gumes, porque a pessoa pode pegar o que é de bom e pegar também o que é de ruim. Então, por isso que você precisa ensinar o menino no caminho correto, como a palavra de Deus diz. E isso é algo que tem que ser defendido e conquistado, e tem que ser uma decisão diária da nossa vida, o gerar nos nossos filhos caráter que reflitam a glória de Deus. Mas para que eu possa gerar isso nele, eu preciso estar conectado com Deus. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Amém? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, a raiz aonde eu estou conectado vai revelar o fruto que eu vou dar. Se eu estiver conectado numa cisterna suja, num rio sujo, perto de uma água suja, eu vou os meus frutos serão frutos contaminados. Então, por isso que nós precisamos estar plantados junto a ribeiros de águas. Há um trono, há um rio que jorra do trono de Deus. E é nesse lugar que eu quero estar plantado. É nesse lugar que eu quero ter as minhas raízes irrigadas pelo trono, pela presença, pela glória de Deus, para que isso possa refletir nas minhas atitudes. Querido, o mundo sobrenatural é tão real quanto natural. E como eu estou conectado de maneira sobrenaturalmente, vai refletir na minha vida natural. Oh, meu Deus. Você está comigo nessa manhã? Me ajuda, prega comigo. A Bíblia fala em Gênesis 1:26 que... Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus nos criou para sermos uma porção dele, assim como ele é, de certa forma. Deus quer que nós reinemos nessa terra, assim como ele reina no céu. Amém? Deus fez o homem e falou, estou colocando você nessa terra, domina sobre ela, governa sobre ela, administra sobre ela. Porque assim como eu tenho governo, eu estou dando domínio para vocês também, no lugar aonde eu coloquei vocês. Aleluia. Deus quer que nós reinemos. A segunda definição da palavra exemplo é um padrão ou modelo, como algo a ser imitado ou evitado. Nem todo exemplo eu tenho que carregar, eu posso ter como referência do que fazer e do que não fazer. Você sabe disso, existem bons exemplos e existem maus exemplos. Atos 17:28 vai dizer, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Se eu sou descendência do Pai, eu preciso refletir o caráter de Deus nesse tempo em que eu estou vivendo. Meu Deus, eu vou repetir, olha o que diz Atos. Porque nele vivemos. Porque nele nos movemos. Mover tem a ver com ação, com agir, com comportamento. Porque nele nos movemos e existimos. Porque somos descendência dele. Efésios 5:1-2 vai dizer, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus é a nossa referência, não é o que a televisão diz, não é o que as séries do Netflix diz, não é o que o jornal diz, não é o que está por aí. A minha maior referência é Deus, na figura do seu Filho, Jesus, o Cristo. Então eu tenho que olhar para Ele, a palavra vai dizer, olhando sempre para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, querido, Ele é a minha referência, e eu preciso que isso se reflita nas minhas atitudes, porque eu sou descendência dEle.
Jesus mesmo disse: eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Um filho copia tudo que o pai faz. Então, se você grita com a tua mulher em casa, o teu filho vai gritar com a esposa dele. Se você não respeita, se você fala mal, se você come ou janta pessoas na sua mesa, seu filho vai jantar e comer pessoas na mesa dele. Se você senta para falar mal de liderança ou do patrão, seja lá do que for, na sua casa, o seu filho vai ter isso como referência. Então, querido, mude as suas atitudes. Oh, meu Deus. Tem um trecho na Bíblia, em Jeremias, que vai dizer: naqueles dias vocês não dirão mais, os seus pais comeram uvas verdes e os seus filhos ficaram com os dentes embotados. Porque como você age vai refletir na vida do seu filho diretamente. Pai comeu a uva da angústia, da vingança, do medo, da discórdia, e guardou isso. Aí está refletindo na vida dos filhos, porque reflete diretamente. Mas da mesma maneira que se você começar a comer a uva da justiça, do amor, do perdão, da alegria, do recomeçar, do tentar de novo, isso também vai refletir na vida dos seus filhos. Então coma a uva certa. Ensina o menino. É necessário que haja um posicionamento de liderança. Você sabe que a palavra liderança significa o exercício intencional ou não intencional do poder de influência no mundo em que vivemos. Liderança é a capacidade de quê? De influenciar pessoas. Você sabe disso? E nós temos que influenciar essa geração de hoje, aqueles que serão os pais amanhã, aqueles que serão patrões amanhã, aqueles que serão políticos amanhã. Querido, Deus te confiou uma preciosidade. Você não sabe quem seu filho será daqui a 5 anos, você não sabe quem seu filho será daqui a 10 anos. Deus pode ter confiado a você um presidente da república, um diretor de uma multinacional, um atleta influente de maneira mundial, um artista, eu não sei. Deus confiou a você alguém, e a responsabilidade tua cuidar disso, porque uma hora, como eu sei que está na camisa dos pais, essa flecha terá que ser lançada. E ela vai refletir o lugar de origem. Ela vai refletir. Meu Deus, em algum momento da vida, o poder da sua influência vai causar um impacto positivo ou negativo na vida dos seus filhos. Deus está te dando a oportunidade hoje de fazer a coisa certa. Deus está te dando a oportunidade hoje, sabe? Escolha refletir a glória de Deus, porque isso é escolha. Todo dia eu tenho que decidir não me vender, decidir não me sujar, decidir manter a minha fé íntegra, decidir continuar crendo. É uma decisão diária. A gente sempre bate nessa tecla que nós homens às vezes gostamos de empurrar a responsabilidade espiritual da família para a mulher, e isso está errado. A responsabilidade familiar, a responsabilidade espiritual da família, quando temos consciência disso, é do homem. É do homem. Por isso que a gente está investindo pesado nos valentes aqui da igreja. Oh, meu Deus! Investindo pesado, sabe? Provérbios 13, 22 vai dizer o seguinte: um homem bom deixa uma herança para os filhos dos seus filhos, e a riqueza do pecador é guardada para os justos. A maior herança que um pai pode deixar para um filho não é a quantidade de imóveis, não é uma conta recheada, não é uma empresa para ele continuar, mas é o legado moral. Amém? A maior herança que nós podemos deixar não é monetária, mas moral. Essa próxima geração precisa ser ensinada, por exemplo, a orar. Essa próxima geração precisa ser ensinada a respeitar os mais velhos. Antigamente se usava muito isso, né? Respeito os mais velhos. A gente vive uma geração que está desenfreada e sem limites, mas a culpa não é deles, a culpa é dos pais. Porque às vezes, para sair do peso da responsabilidade, empurra para a internet criar. Tem gente que acha que, por exemplo, que a escola dominical é lugar de educar filho. Não é, a responsabilidade de educar o filho é sua.
Tem gente que acha que a escola tem que educar o filho. A escola ensina o português, a matemática, a ciência, a física. Mas quem educa é pai. A gente às vezes quer tirar o peso da responsabilidade e empurra. E aí às vezes quando o professor fala um pouquinho mais ríspido com o seu filho, vai na escola te dar satisfação com o professor, porque falou ríspido com o meu filho. Os papéis estão invertidos. Filho faz o que quer com a professora, bota o professor contra o pai, faz o que quer, e depois o professor está errado. Porque botou 5 minutos de castigo. Quem coloca limite nos seus filhos é você. Mas se você não fizer, o mundo vai colocar a maneira dele. Ou melhor, e o discurso do mundo é: viva sem limites. O discurso do mundo é esse: viva sem limites. Faça tudo o que vier na sua cabeça. Não. Precisamos deixar um legado, sabe de quê? Uma herança de disciplina. Sabe o que é disciplina? Obediência forçada. Disciplina é obediência forçada. Não quero fazer isso. Vai fazer. Vai fazer. Não, agora você não vai comer doce. Não. Mas por que não? Não tem que te dar satisfações. Não. Não, porque eu estou falando que não. Nem sempre tem que falar tudo por quê. Não. Minha mãe era assim comigo. Eu tinha tarefa em casa. Jogar o lixo fora e varrer o quintal. Lembra, mãe? Mas só podia fazer, e detalhe, tinha que ler um capítulo da Bíblia por dia. Só ia brincar, meu irmão, depois que lesse a Bíblia. Só ia brincar depois que varresse o quintal e jogasse o lixo fora. Dê tarefas para o seu filho. Se você der tarefas para o seu filho agora, ele não vai ter problema nenhum em obedecer um patrão lá na empresa. Porque ele foi ensinado a obedecer. Gente, disciplina não é mole. Se você quer ser alguém na vida, você precisa ser disciplinado, não precisa? Você não tem que estudar. Uma série de coisas você tem que obedecer se você quer chegar e conquistar os seus objetivos. Disciplina. E nem sempre andar disciplinado é agradável, mas é obediência forçada. Nossa geração falta conhecer o que é disciplina. Queridos, não sou a favor de surras absurdas, mas às vezes, como a palavra diz, corrige o menino com a vara. Querido, a vara às vezes é um santo remédio. E vara é a maneira de dizer. Não estou dizendo que você tem que pegar uma vara ali na rua e descer, não é isso. Mas às vezes uma havaianazinha, na hora certa, na medida certa. Sabe o que acontece? Se você não corrige o seu filho hoje, amanhã quem está dando na sua cara é ele. Já vi garotos falarem com o pai parecendo estar falando com um garoto de rua, com um coleguinha de escola. E a mãe ainda fala: ele está nervoso. Nervoso? Toma ali uma chinelada. Né, Isaac? Isaac uma vez me fez passar uma prova num almoço de aniversário de uma pessoa, sabe, assim, gente que eu não conhecia, eu era convidado com a família, e o Isaac fez uma vergonha. Gente, pense numa prova que eu passei aquele dia. E a cara fica vermelha e foi rolando assim. Uma malcriação que ele me fez na frente de todo mundo. Ele era bem novo. E fez uma malcriação danada. Eu fiquei com tanta vergonha que eu levantei, peguei a família e fui embora. Aí cheguei em casa e falei: aí, vamos ali no quarto só para gente trocar uma ideia. Aí peguei uma havaianazinha e dei 3 na polpinha aqui, que é bem macio, né? Depois, querido, foi só no olhar. Do you remember? Do you remember? Só pronto. Olha que maravilha. Resolve, gente. Mas tudo dentro do limite. Tem gente que não tem limite. Esse é o problema. Agora, não é... meu Deus do céu. Mas a educação pós-moderna diz que não deve corrigir assim. Entre ficar com a educação pós-moderna e com a Bíblia, querido, eu fico com a Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia não erra. Quando Deus escreveu isso aqui, Ele sabia o que estava dizendo. Treina a criança.
Muitos de nós hoje não nos metemos em besteira, nos livramos de série de coisas porque os nossos pais nos corrigiram. Alguns perderam a mão. Tem gente que tem péssimas lembranças de costas absurdas que levaram dos seus pais. Eu entendo isso. Tem gente que errou a mão. Mas a correção na medida certa, ela livra da morte. Posso ouvir um amém? Ela livra o teu filho lá na frente. Teu filho um dia vai lembrar: uau, eu lembro que meu pai me corrigiu por causa disso. É isso que o provérbio está dizendo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deixa um legado de disciplina, deixa um legado de oração. Não vem por osmose, não vem automaticamente, ela deve ser buscada. A Bíblia fala: busca, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Adão teve uma crise familiar, 2 filhos. Um filho ficou ciumento e foi e matou o outro. Caim mata Abel. Agora, ambas as sementes estavam comprometidas. Um porque havia morrido, e o outro porque decidiu viver errante. Mas a palavra diz em Gênesis 4:25 que Adão conheceu sua esposa novamente e teve um novo filho, e ela deu a ele o nome de Sete, e ela disse: porque Deus nos deu outra chance. Oh, meu Deus do céu, agora o negócio vai começar a esquentar. Só um pouquinho, eu vou terminar. Porque Deus nos deu outra chance para uma geração de bênção. Uma semente morreu, a outra decidiu viver debaixo de maldição, mas Deus nos deu outra chance. O nome Sete significa aquele que foi criado para ser posto no lugar. Oh, meu Deus, da semente de Sete, diz a palavra lá a partir do verso 26 do capítulo 4 de Gênesis, que da semente de Sete, que foi Enos, ali eles começaram a invocar o nome do Senhor. E eu quero falar para você, talvez você que não tenha tido um exemplo de pai, você pode não ter tido um exemplo de liderança, você pode não ter tido um exemplo de correção, e teu destino você viu ameaçado, mas Deus das cinzas pode levantar uma nova semente, e algo começar a partir de você. Deus, eu decreto e declaro na tua vida hoje que das cinzas Deus faz ressurgir uma esperança, algo que não deu certo lá atrás, mas que vai dar certo daqui para frente, porque Deus é o Deus da outra chance. Oh, meu Deus do céu, alguém glorifica o Senhor, aleluia. Deus nos dá outra chance, independente se você teve exemplo ou não. Uma geração pode começar a partir de você. Houve uma geração, talvez na sua descendência, que tenha desistido, que tenha dado as costas para Deus, mas hoje você é Sete. Eu não tive a referência de pai, eu não tive a referência de avô, eu não tive na minha família, toda a família foi desestruturada, eu não tive a referência, eu cresci sem pai, eu não tive educação. Ah, mas querido, não fica vivendo na sombra disso, porque você é Sete. Deus colocou você no lugar daquilo que não deu certo, para começar uma nova história a partir de você. Da geração de Sete, eles começaram a invocar o nome do Senhor. É tempo de você começar a invocar o nome do Senhor e parar de viver de desculpas e começar a ter atitude. Oh, aleluia. Jesus foi obediente, morreu por nossos pecados na cruz. Ele inverteu a maldição em bênção através do sangue derramado. Ele comprou e pagou o preço da nova aliança e nos justificou. Oh, alguém dá glória a Deus aí. Então, querido, quando o diabo tentar se levantar contra você e querer ameaçar a sua descendência, a sua geração, e querer levantar o seu passado, sabe o que você faz? Você grita para ele: eu clamo o sangue de Jesus. Ele vem tentar comprometer a tua semente, você solta a tua boca e fala: eu clamo pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos torna aptos. Aleluia. Isaías 54:17 diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor.
Clama o sangue. Clama o sangue de Jesus. Vão tentar querer comprometer a tua geração. Vão tentar querer levantar falso contra você. Ou desenterrar coisas que te causaram feridas no passado. Ou vão tentar dizer para você, você não tem direito a isso, porque lá atrás você vai chegar, olha só. Eu clamo o sangue. Eu clamo sangue, não há maldição sobre a minha vida, porque toda maldição foi levada na cruz do Calvário, houve um sangue derramado. Eu não sou Caim, eu não sou Abel, eu sou Sete. Porque eu fui criado para colocar no lugar. Eu fui criado para estar no lugar. Eu sou a geração que invoca o Senhor. Eu faço parte da geração de pais que invoca o nome do Senhor. Eu faço parte da geração de pais que disciplinam seus filhos de acordo com a palavra. Eu faço parte da geração de pais que ensinam o filho a orar. Não ensinam dizendo, ensino fazendo. Eu faço parte de uma geração de pais que sabe adorar a Deus. Então a minha casa será uma casa de adoradores, não porque eu estou mandando, mas porque eles veem eu fazendo. Eu faço parte de uma geração de pais que está criando profetas, homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Se você faz parte dessa geração, fique em pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor nessa manhã. Para de dar desculpa, para de ficar de bem. Eu não tive exemplo, por isso que eu não faço assim, mas você sabe o que é certo. Então a partir de hoje, Deus está quebrando isso na tua vida e dizendo, não importa, o seu exemplo sou eu, a sua referência sou eu. Aquilo que faltou, eu te completo. Aquilo que te decepcionou, eu te curo. Levanta a cabeça e vambora. Não importa se teu pai falhou com você, mas você tem a oportunidade de fazer o que é certo hoje. Então levanta e pega o teu lugar. Levanta e começa a fazer. Você é Sete. E existem filhos que serão gerados através de você. Coisa linda, gente. Eu clamo sangue. Você pode fechar os seus olhos nessa hora e dizer isso. Eu não sei que tipo de voz você tem escutado. Eu não sei que tipo de voz tem rodeado a tua mente, tentando, sabe, impedir que você avance. Ou talvez vozes que estejam dizendo, você matou seu irmão, a sua família teve isso. E começa a lembrar da cruz do Calvário e começa a dizer, eu clamo o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus me torna justo. O sangue de Jesus me justificou. Eu fui redimido. A maldição foi cancelada, foi quebrada. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ah, eu clamo o sangue de Jesus. Oh, levanta sua mão e começa a clamar por Ele nessa manhã de glória, de graça. Você que é pai, você que ainda será pai, em nome de Jesus, começa a clamar. Você que é mulher que está aqui e seu marido não está aqui, a Bíblia fala que a mulher santifica o marido. Então comece a clamar agora. Se ainda não há uma consciência na vida do seu marido, comece a clamar por ele agora, nessa hora. Que o Espírito Santo alcance ele onde ele estiver agora. Oh. Deus pode fazer surgir Sete da sua história triste. Algo está sendo gerado em você para ser colocado no lugar daquilo que está faltando. Algo está sendo gerado para ocupar o espaço. Oh, querido, Deus nunca deixa o espaço vazio. Ele é aquele que preenche todos os espaços da nossa vida. Houve uma lacuna. Imagina como que Adão e Eva se sentiram. Puxa vida, Abel era um menino bom, criado, e Caim fez aquilo, e agora Caim também decidiu viver errante. A Bíblia fala que ele escolheu viver errante. Fiquei sem ninguém, mas Deus deu Sete. Aí lá na frente, no capítulo 5, você vai ver o começo de novo, recontado. Adão e Eva e Sete.
E ali, da geração de Sete, você vai ver homens que andaram com Deus. Para Deus não vale o tempo de calendário. O que conta para Deus é o tempo que você anda com Ele. Antes, a Bíblia diz que pessoas viveram 800 e tantos anos, não sei o que. Logo em seguida, e fulano andou com Deus, Beltrano andou com Deus. Porque o que conta para Ele é o tempo que você anda com Ele. Porque quando você anda com Ele, todas as coisas se tornam novas. Oh meu Deus, acho que você não... Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Não é a metade, não são algumas coisas, tudo se fez novo. Aplauda o Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã pela tua presença, porque o Senhor não desiste. O Senhor sempre coloca algo no lugar. O Senhor sempre tem um melhor reservado para o final. Ah Deus, nós clamamos pelo teu sangue nessa manhã. Nós clamamos pela tua justiça nessa manhã. Se manifeste na nossa vida, ó Deus, com teu poder, com a tua glória. Que sejamos referência para essa geração, referência de oração, referência de humildade, de quebrantamento, de caráter, de disciplina, ó Deus, de comprometimento. Em nome de Jesus, nos forja, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu modelo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.